mais legal de todos. O famoso problema de Basel. No livro, ou problema da Basileia, tá? Tem a tradução também aí. No livro, eu coloco para os senhores apenas a solução, beleza? Apenas a resposta direto. Aqui não vamos fazer toda a demonstração, que é de noite a parte mais bonita. O primeiro a resolver esse problema, adivinha quem foi? Goat. The Goat. Sempre ele. Euler. Sempre ele, velho. Euler foi um cara. O cara foi um cara. Né? Quem foi Euler? Provavelmente foi Euler. Se você tiver que chutar, o cara fala assim, quem fez tal coisa? Se você não souber, você chuta Euler que você tem grande chance de acertar. Beleza? Então, mas ele não deu a solução que a gente vai dar aqui agora. Tá bom? Ele deu uma solução um pouquinho mais... Para nós aqui, eu diria que é um pouco mais complexa, um pouco menos visual. Aí trabalhava com funções trigonométricas, né? Aí era um pouquinho mais complicado. Mas aqui nós vamos oferecer uma solução um pouquinho menos técnica, mais visual e eu acho que mais bonita, tá? Então, olha só. O que é esse problema de Basel? O problema de Basel é basicamente você descobrir quanto que é a soma dos inversos dos quadrados dos inteiros. Até onde nós vamos isso aqui? Até infinito. Bacana? Que é igual a... esse cara aqui, ó. Beleza? No livro aí eu já coloquei a resposta para você. Tá? É π² sobre 6. Craziness. É muito doido, velho. Você falar que esse negócio aqui é igual a π² sobre 6. Doido demais. E nós vamos demonstrar isso aqui tudo para vocês aqui agora. Fechou? Tá. Agora, bicho. Para resolver esse problema, nós precisamos de um artifício físico, mas não artifício não, um argumento físico e um pouquinho de matemática, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, premissas. Eu vou colocar aqui, ó, do lado de cá. Pode apagar do lado de cá, gente? Só para deixar nossas premissas aqui no lado esquerdo. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Então vamos aqui, ó. The Basel problem. Uau! Bem... Então aqui, ó. Premissas. O que são premissas, né? Premissas são coisas que eu imagino que vocês já saibam ou que vocês devem saber para a gente poder argumentar o problema, tá bom? Primeiro, quando nós temos uma circunferência e eu tenho um arco que olha para a circunferência, qual que é a relação? Se esse arco aqui for 70 graus, quanto que vale esse cara aqui? 35. Sempre metade, tá? Para aqueles que nunca viram, ó, pensa aqui, ó. Esse cara aqui vale 70 também. Beleza? Já que ele é central. Só que esse cara aqui é igual a esse aqui, porque é raio. Então aqui vale x. Aqui vale x. Bacana? Só que esse cara aqui, ó, vale 2x. Porque ele é externo. Beleza? X, esse cara aqui vale 2x. Esse cara aqui, y. Aqui também vale y. Então esse cara aqui vale quanto? 2y. Então, 2x mais 2y que é igual a 70. Então, x mais y que é igual a 35. Então, esse cara aqui vale 35, esse aqui vale 70. Perfeito? Tá. Então, premissa aí bem básica. E por que eu estou falando ela? Porque se você tiver aqui o diâmetro... Se eu pegar qualquer ponto na circunferência... Esse arco aqui, ele vale quantos graus? 180, é metadinha. Então, quanto que vale esse ângulo aqui? 90. Então, senhores, qualquer triângulo que você colocar numa circunferência e um dos lados for o diâmetro, o que você pode falar sobre esse triângulo? Ele é retângulo. Perfeito?
Ah, e se eu pegar o lado do lado de cá? Não importa, velho, onde é que você vai pegar. Ó, aqui, ó. Pi. Não tá olhando para 180? Vale. Ah, e se ele for bem pequenininho, não importa. Beleza? Pronto. Então essa daqui é a premissa número 1. Premissa número 2. Essa aqui, ela tem a ver um pouquinho com semelhança de triângulos, semelhança de sólidos. Como assim? Imagina que você tem aqui um ponto e você vai colocar aqui, ó, uma distância 3. Vou colocar aqui, ó. P. Beleza. Imagina que você tem aqui um ponto, e esse aqui seria tipo um ponto luminoso. Não precisa de argumentar fisicamente aqui não, mas esse aqui seria um ponto luminoso. Beleza? Ele vai iluminar essa placa aqui. Perfeito? Vocês concordam que vai uma certa quantidade de luz para essa placa? Quanto que é? Não sei. Bacana, não sei quanto que é de luz, não. Mas o que acontece... O que acontece se você dobrar a distância? O que acontece se você dobrar a distância? Essa distância aqui, ó. Era x. Agora a distância é 2x. Senhores podem imaginar que é tipo uma semelhança de pirâmides. Bacana? Ó, imagina aqui, ó, esse triangulinho, vocês concordam que esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui? O que você pode falar sobre a altura do pequeno e a altura do grande? A altura do grande é o dobro da pequena. Então o que você pode falar sobre esse lado aqui? É o dobro. Então o que aconteceu com esse lado aqui? Dobro. Olha esse triângulo aqui de cima. O que você pode falar que esses dois triângulos aqui eles são semelhantes? Sim, as duas bases são paralelas. O que aconteceu com a altura de um com relação ao outro? Então o que aconteceu com a base? Dobrou. Se você dobrou a base um lado e dobrou o outro lado, o que você fez com a área? Quadriplicou. Então aqui é como se esse negócio fosse 4 quadrados iguais ao primeiro. Perfeito ou não? Agora, gente, pensa aí. A quantidade de luz que está saindo daqui é uma quantidade de luz X. Vocês concordam que nessa direção, o mesmo tanto de luz que passa por esse quadrado aqui é o mesmo tanto de luz que passa por esses todos juntos? É ou não é? Imagina que o resto seja tudo eliminado. Pô, é um fluxo. Tudo que passa por esse cara aqui vai passar igualmente por esse camarada aqui. Então, o que acontece com a quantidade de luz por quadrado? Reduz a quarta. Bacana ou não? Beleza? Porque é a mesma quantidade de luz, só que agora dividida em uma área 4 vezes maior. E se eu pegasse o triplo de distância, o que aconteceria aqui? Ficaria 9. Por quê? Porque do primeiro para o último, o que aconteceria com esse lado aqui? Filosofia? O pessoal que não sabe o que eu chamo de filosofia, né? Ó. Imagina aqui, ó. Olha lá, ó. Lá, filósofo. Ó. Que não vai ficar exatamente proporcional. Mas pensa aí. Se você triplicar a distância daqui até aqui, vai ser x de novo. Qual que é a razão de semelhança do triângulo pequeno para o triângulo grandão? 3.
Então, o que você fez com esse lado aqui? Triplicou. E esse lado aqui? Então, 3 vezes 3, 9. Então, o que acontece com o número de quadrados aqui? Vai triplicar. Fez sentido ou não, gente? Tranquilo? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a quantidade de luz que chega em uma determinada região varia de que maneira com a distância, gente? Varia com o inverso do quadrado da distância. Bacana ou não? Então, se, por exemplo, se aqui chegar uma quantidade de luz, digamos que chega aqui uma quantidade de luz e 0. Quanto que vai ser essa quantidade de luz aqui? E 0 sobre 4. Sobre 2 ao quadrado. Bacana? E aqui? Qual que é a intensidade de luz que vai chegar aqui? Beleza ou não? Consegue ver uma ligação começando a aparecer ali, ó? Bacana lá, ó. O inverso de 2, aqui é como se fosse o inverso de 1. Bacana? Lógico, você pode pensar assim, né? Ó. Aqui dividido por x ao quadrado. E aqui, 2x ao quadrado. E aqui, 3x ao quadrado. Eu posso pensar só em um aqui mesmo. Fez sentido, gente? Então, argumento físico que nós vamos utilizar. A intensidade sentida, percebida por um observador. De novo, a intensidade sentida, vista por um observador, varia com o inverso do quadrado da distância desse observador até a fonte luminosa. Beleza ou não? Perfeito? E última premissa número 3. Oi. Só lembrar da primeira premissa da questão. Qual é o raciocínio mesmo? Assim, então, só... Por que com ângulo 90 ali? Da primeira premissa 1. Porque esse cara aqui, ó, quantos graus que ele vale? 180. Esse ângulo aqui não é um ângulo escrito olhando para esse arco? Então ele vale metade. Um outro jeito de você enxergar isso aqui, Rafael, olha que legal. Por exemplo, Rafael, vou desenhar um triângulo aqui, ó. Não assumir que ele é retângulo, não. Meu objetivo é chegar que ele é retângulo. Então, ó, se eu ligar daqui até aqui, observe. Você concorda que esse cara é igual a esse aqui? É raio. Se esse cara é raio, esse cara aqui vale x, esse cara aqui vale x. Só que o lado de cá também é isósceles, porque esse aqui é raio, esse aqui é raio. Então aqui fica y, esse cara aqui vale y. Só que a soma dos ângulos internos do triângulo vale quanto? Então 2x mais 2y é igual a 180. Quanto que vale x mais y? 90. Mas esse cara vale x mais y. Então ele vale 90. Perfeito? Duas maneiras de enxergar aí o mesmo problema, né? A mesma propriedade. Fechou? Bacana. E number 3? Number 3 é qual? É o inverso do teorema de Pitágoras. Loucura, craziness. Craziness, não é, filosofia? E esse aqui talvez seja a parte mais importante. Parte mais importante não, acho que essas três têm igual importância. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, beleza? Em que nós temos aqui, ó, catetos B, C, hipotenusa A, ok? E altura relativa à hipotenusa H. Beleza? Tá.
A relação que nós temos é o inverso do Teorema de Pitágoras, que é esse daqui, ó. 1 dividido por h ao quadrado é igual a 1 dividido por b ao quadrado mais 1 dividido por c ao quadrado. Tá bom? Ah, por quê? Vou mostrar rapidinho aqui para vocês por quê, tá bom? Porque olha só, nós não temos aqui o Teorema de Pitágoras padrão, ó. C2 mais C2. Beleza? O que nós vamos fazer aqui? Observe, né? Vamos pensar num ponto de vista aí manipulacional, manipulador, não sei se essa palavra existe, mas pensa aí, o que você teria que fazer para aparecer um B2 embaixo? Pô, você concorda que eu poderia dividir aqui, ó, por B2, C2? Quanto que sobraria aqui? 1 sobre C2. E aqui? 1 sobre B2. Só que eu teria que dividir aqui por quem? Pela mesma coisa. Mas aí, vocês têm que lembrar... Opa, que loucura. Você tem que lembrar lá das nossas propriedades, que é o quê? Se você perceber, você pode fazer isso aqui por semelhança de triângulos, ou, vamos lá, como é que você calcularia a área desse triângulo aqui? Perfeito. Então, você pode calcular assim, né? Ó, A vezes H sobre 2. É um jeito de calcular a área desse triângulo. Mas e se eu olhasse para esse cateto aqui como base? Quem que seria a altura? É o outro cateto. Beleza ou não, gente? Quando eu tenho um triângulo retângulo, se um cateto é a base, o outro cateto é a altura. Então, esse cara aqui é BC sobre 2. Então, P e P. AH igual a BC. Bate um sino aí na cabeça. Bacana, vocês lembram disso? AH igual a BC. Então, ao invés de dividir por B2C2, que é BC ao quadrado, eu vou dividir por A2H2. Pode ser? Que é a mesma coisa. Então, aqui fica A2H2. Pei, 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 pei. Vira quem? Vira essa daqui, ó. Pô, esse giz aqui não tá cooperando comigo. Fez sentido ou não, gente? Calma. Kaique, calma. Calma, Kaique. Como é que é? É uma marca de giz que é considerada... O pessoal chama de Rolls Royce do giz. Qual que é? Hagoron, que é uma marca japonesa. Eu vou anotar. No final da aula você me passa de novo esse nome. É caríssimo, viu? Ah, mas aí nós vamos ter que dar um jeito aí. Esse aqui, na verdade, eu gosto muito dele. Esse Giotto Robert Color. Tanto que na outra aula eu até comprei esse aqui, ó, que é da mesma marca, só que tudo branco. Eu achei ele muito bom. Pelo menos para escrever, só que agora ele está se apresentando como... Ele não é o teorema, o problema de Bézier, parece que ele não está gostando muito. Hoje, né? uma coisa pequena desse Hagoron aí é R$160. Não vamos continuar com o Robert Color aqui, beleza? Esse giz aqui é muito bom, tá, Rafael? Esse giz aqui, ele é muito bom, beleza? Quanto que é o... Pacote pequeno, 160. Pacote pequeno é 160 pilas. Perfeito. Ó, Salgueiro, pede para adicionar aí no orçamento, beleza? Das aulas do lições de cálculo aí. Esse pequeno que você fala é quantos gizes? Deve ser uns 10. Compra uns 5 pacotes para nós aí, ô... Eu lembro que uma caixa com 72, acho que era... A caixa com 72 é 400. Caixa com 72 é 400 pilas. Não, peraí, tem um desconto de Black Friday aqui que tá ótimo, giz branco, R$300. Pô, 300 pila? Pô, então aí já de graça. Aí é craziness. Gente, então vamos lá. Vamos conectar todas essas premissas aqui para a gente entender. Olha só para você ver que doideira, véio. Isso aqui é very, 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 very crazy. Como é que a gente... Por que eu falei tudo isso daqui para vocês? Por causa do seguinte. Olha só que coisa maravilhosa. Imagina que o senhor é um cidadão que está aqui no vértice reto. Isso aqui é bonito demais, velho. É doido, é? Ó,
O senhor está aqui no vértice do triângulo retângulo. Perfeito? E logo abaixo do senhor, right under, sei lá, alguma coisa assim. Tem uma luzinha aqui, ó. Eu vou desenhar para baixo, mas ela estaria aqui exatamente, tá? Ó. Beleza ou não? Gente, qual que é a intensidade... Opa! Qual que é a intensidade que o senhor consegue sentir dessa lâmpada? Pô, assumindo que essa lâmpada está emitindo aí uma intensidade, uma quantidade de energia, você pode imaginar qualquer coisa que você queira. E zero, qual que é a intensidade sentida por você? E zero dividido por H ao quadrado. Beleza ou não? Nós vimos que a intensidade ela varia como? Com o inverso do quadrado. Como eu estou a H de distância, qual que é a intensidade sentida por você? I0 sobre H2. Imagine que, ao invés dessa lâmpada aqui, existem outras duas. Aqui, ó. Todas iguais, tá bom? Todas de mesma intensidade. Vou até trocar isso daqui para o amarelo. Pro amarelo. Beleza ou não? Senhores, qual é a intensidade luminosa sentida por você dessas duas luzes azuis? Quanto que essa daqui te manda? Ó, aqui é B e aqui é C. Quanto que você sente dessa luz aqui? 0 sobre. E dessa daqui, você soma, perfeito? Já que você está sentindo a intensidade dessa e a intensidade daquela. Mais 0 sobre C ao quadrado. Mas o que você pode falar sobre esses dois valores aqui? São iguais? Eu só peguei essa equação e multipliquei todo mundo por zero. Então, o que você pode falar sobre esses dois camaradas aqui? Iguais. Então, gente, isso aqui é a parte mais importante. Olha só, vamos traduzir. Se você está a uma certa distância de uma fonte luminosa, você sente uma determinada quantidade de energia, uma determinada quantidade de intensidade. Se você pegar essa fonte luminosa e separá-la em duas iguais e posicioná-las nos vértices do triângulo retângulo, a intensidade que você está sentindo não se altera. Ficou claro isso então? Olha só, a intensidade sentida por uma única lâmpada a H de distância, ou seja, posicionada aqui no P da altura, é exatamente igual à intensidade sentida por duas luzes iguais localizadas nos vértices do respectivo triângulo retângulo. Exatamente. Todo mundo aqui com zero. Esse cara aqui, zero. Esse cara aqui, zero. Todas as fontes aqui, elas têm exatamente a mesma luminosidade. Gente, ficou claro então qual que é a nossa premissa? Fechou? Tá. Então agora vamos começar a brincar. Né? Ó. Então nós vamos fazer aqui uma solução. Geométrica, né? Geometria, que é de longe a parte mais linda da matemática. De longe. Não existe argumentos contra isso. Ah, mas eu não acho. Acabou. Você acha errado, né? Fala, Davi. Pô, Lucas, fala, Lucas. Se naquele dos cartéis com altura, como é que vai funcionar essa? Como é que é?
Se um dos catetos... Ah, você fala se ele estiver orientado assim? Porque se escrever tipo 1 sobre a altura quadrada é igual a 1 sobre o cateto quadrado menos 1 sobre o cateto quadrado. Isso. E se o cateto for altura? Você fala se ele estiver orientado assim? Isso. Aí a mesma coisa, só que aí você vai estar aqui, ó. Aí o observador, ele sempre se encontra sobre o vértice reto. Então aqui vai ser o observador aqui. Uma fonte luminosa vai estar aqui, que vai ser a mesma sentida se houver duas fontes luminosas aqui, ó. O lance é a intensidade luminosa vista, sentida no vértice reto, que é aqui, é igual se tiver uma fonte logo debaixo da altura, no caso aqui não parece de baixo, mas nós estamos referindo aqui, né, perpendicularmente, e ela é igual se tiver duas fontes nos vértices. Respondi, Lucas? Beleza? É Lucas, né? Lucas. Perfeito. Em minha defesa, são gêmeos, tá? Então eu só errei por causa disso. Era 50% de chance. Né? Fechado, gente? Então vamos lá. Solução, Geometric Solution para esse brilhante, que é o quê? Vamos lá. Pô, velho, essa daqui, ó. Ô, rapaz. Ó, eu trouxe até... o compasso old school. Aí, ó. Jesus. Já foi melhor, né? Na mão foi melhor esse negócio, assim, ó. Tudo bem. Aqui, ó. Vamos aqui, daqui a pouco eu uso esse negócio aqui, ó. Pi. Beleza? Então, tropa, vamos pegar uma circunferência. Circunferência essa que eu vou colocar, cujo comprimento dela é igual a 2. Por quê? Porque eu quero. Eu fiz a circunferência, eu coloco ela do tamanho que eu quero. Beleza? Beleza. Então o comprimento dela é 2, então você já sabe que o quê? Pô, o comprimento é 2πr. É 2. Então quanto que vale o meu raio aqui? 1 sobre π. Ou o meu diâmetro é igual a 2 sobre π. O dobro dele ali, ó. Bacana? Então nós sabemos que essa distância daqui até aqui vale 1 sobre π. Bacana não, meus queridos? Show? Tá. E qual que vai ser a base do nosso raciocínio? Vai ser essa daqui, ó. Agora começa a parte bonita, hein? Agora começa a parte bonita. Se prepare. Olha só. O senhor é um observador que está aqui, ó. Beleza? Você está ali embaixo. Bacana. Você é um sensor de luz. Perfeito? Se colocarmos uma luz aqui em cima, diametralmente oposta a você, qual que é a intensidade sentida pelo senhor? Intensidade vai ser 0 dividido por diâmetro, bacana? 2 sobre π ao quadrado. Também conhecido como π ao quadrado e 0 sobre 4. Beleza não, gente? Tranquilo? Então, se tiver uma luz aqui de intensidade de 0, qual que vai ser a intensidade sentida por você?
π ao quadrado e 0 sobre 4. Perfeito? Agora começa a brincadeira, que é o quê? Observe. Essa parte aqui é deveras bonita, hein, velho? Vou tentar fazer bem caprichadinho aqui para vocês. Ó. E aqui precisarei do meu artifício. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou desenhar uma nova circunferência em que o centro vai ser aqui. Então, olha só. Vai ser uma circunferência assim, ó. Tranquilo não, gente? Então fala pra mim. Tem uma lâmpada aqui, perfeito? Ó. O que eu posso falar sobre o tamanho dessas duas circunferências? O raio dessa grande é o que do raio da pequena? Dobro, porque o diâmetro dessa é o raio da grande. Então, o que eu fiz com o comprimento? O que eu fiz com o raio? Dobrei. O que eu fiz com o comprimento, então? Dobrei. Bacana? Só que olha só, aqui é a parte bonita. Observe. Se eu passar uma tangente aqui, ó. This is beautiful, 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 beautiful. O senhor continua aqui embaixo. O senhor continua aqui embaixo. Beleza? Só que olha só. Fala para mim, qual que é a natureza desse triângulo que eu acabo de desenhar? Retângulo. Por quê? Porque isso aqui é um diâmetro. De acordo com a nossa primeira premissa, se você tem um triângulo cujo lado é o diâmetro da circunferência, esse triângulo é retângulo. Então, esse ângulo aqui vale 90. E observe que ele está logo abaixo. Então, senhores, vocês concordam comigo que aqui é 90 graus? Então, nós temos aqui uma luz que está no pé da altura. Luz que está no pé da altura. Essa luz, ela pode ser substituída por duas outras luzes iguais, localizadas aonde? Nos vértices do triângulo. Então, eu vou apagar essa luz e vou substituí-la por duas outras luzes de mesma intensidade aqui e aqui. Fez sentido ou não, gente? Tranquilo? Então, apaguei essa luz será eliminada. Ó, vou até escrever aqui, ó. Off. Porra, que manja do inglês mesmo, hein, velho? Você é doido, né? Off significa desligada, tá bom? Então, vocês concordam comigo, gente? A intensidade vista por você mudou? Não. Porque nós temos, vocês entenderam essa parte aí. Bacana? Agora observe. Quanto que vale essa distância daqui até aqui, ó? Quanto que vale essa distância? 1. Beleza? 1. 1 para cá. E 1 para cá. Por quê? Porque o comprimento da circunferência é 2. Eu defini isso aqui do início. Então, vamos lá. Quanto que vale o comprimento dessa circunferência aqui? 4. Beleza? Dobrei. Então, metade para lá, metade para cá. Só que aqui, continua sendo 1. Todo mundo de acordo ou não? Que é 1/4 da minha circunferência. Aqui 1, aqui 2, aqui 1. Fez sentido, gente? Esse aqui é o passo 1 da nossa demonstração. O que nós vamos fazer agora? Mesma coisa. Então, agora, olha só. Eu aqui
o ideal seria eu pegar essa mesma circunferência e desenhar uma dobro. Só que vai ficar grande pra cacete. Então, vamos abstrair aqui, ó, e vamos desenhar aqui, ó. Daqui a pouco a gente faz um desenho grandão, tá? Essa circunferência, ela não está representando a pequena. Ela já está representando a grande. Tá bom? Eu estou fazendo isso por limitações físicas. Nós não temos um quadro gigante. É grande, mas não é infinito. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Nós já temos aqui, ó, duas lâmpadas que estão localizadas aqui, ó. Uma aqui. Todo mundo entendeu ou não, gente? Comprimento da circunferência é 4, que é exatamente a circunferência grande. O que nós vamos fazer? Desenhar outra circunferência exatamente igual nós fizemos ali. Au! Vai dar. Aê! Tudo bem, tropa? Aqui é o centro, beleza? Não tem luz aqui não, beleza? É só o centro. Perfeito ou não? Agora atenção. O que vai acontecer aqui agora? Nós temos que pegar, lembre-se, você continua aqui embaixo. O senhor continua right here. Olha lá. Beleza ou não? Né? Uma mudança de escala. Perfeito. O que vai acontecer? Tropa, se você pegar essa e desenhar uma reta passando pelo centro dessa nova circunferência, o que você vai ter? Você vai ter essa situation, ó. Fez sentido? E aí? Aqui não precisa, mas é que eu estou demonstrando, então eu vou fazer. Ó. Aquele triângulo ali é de que natureza? Por quê? Um lado é o diâmetro. Se é o diâmetro, o que nós sabemos? Daqui até aqui. Noventinha. Bacana? Porque, ó, você pode pensar aqui, ó, um jeito de demonstrar. Traça uma paralela aqui, ó. Você vai ver como esse ângulo aqui. Tá vendo? Olha para a circunferência pequena. Esse arco aqui não vale 90? Na circunferência pequena? Então, esse ângulo que está olhando para ela vale quanto? 45. Agora, olha esse outro arco aqui. Quanto que ele vale? 90. Então, quanto que vale esse arco aqui? Na hora que vocês são 45, 45? 90. Todos convencidos aí? Mas não vou colocar aqui para não sujar mais o desenho, porque ele já está ficando bem complexo. Tá bom? Então, observem, gente. Está vendo que esse observador, mais uma vez, ele está localizado no vértice de um triângulo retângulo? Quanto que ele sente de energia dessa lâmpada? Pô, uma quantidade, sei lá quanto que é. Mas eu sei que a intensidade dessa lâmpada pode ser substituída por outras duas localizadas nos vértices desse triângulo. Então essa daqui eu vou apagá-la. Perfeito? Ó. Vou apagar essa daqui, off. Off. Bacana? E vou substituí-la por essas duas. Beleza ou não? E a outra, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Vou passar sempre pelo centro. Referência. Ou, quem não vê beleza nisso aqui tá morto, não tá não? Ó.
Aqui. Aqui. Todas elas. Essa daqui também. Off. Apaguei, transformei em outra. Bacana não. Gente, pensa comigo aqui, ó. Vamos fazer o raciocínio inteiro. Eu tinha quantas lâmpadas aqui? Uma. Daqui para cá, o que eu fiz com o comprimento da circunferência? Dobrei. Só que o que eu fiz com o número de lâmpadas? Dobrei. Então, o que eu faço com as distâncias entre elas? Fico constante. Bacana? Ó, daqui para cá, qual era a distância? Daqui até aqui. 1. Daqui até a primeira lâmpada. 1. Ali. Qual que é o comprimento total dessa circunferência aqui? 4. Então, dessa daqui é quanto? 8. 8 eu vou dividir por 4. Vai ficar quanto para cada um? 2. Então, 1 aqui. Quanto que vai desse comprimento aqui, ó? 1 aqui. 2. 2. 2. 1. Bacana ou não? Aqui, gente, até não é difícil ver por que esses camaradas são iguais. A partir do próximo vai ficar mais complicado. Esse primeiro aqui você pode observar por causa desse triângulo aqui, desse ângulo aqui C90, né? Você já observa que este menos esse, aí entra naquele negócio lá de subtração de ângulos, aí entra mais circunferência, tá bom? Não vou focar muito nessa parte não. Mas essas lâmpadas, elas sempre vão ficar o quê? Igualmente espaçadas. Fez sentido ou não? O que vamos fazer agora? De novo. Quantas vezes filosofia não vamos fazer isso aqui? Infinitas. Vamos fazer mais uma só para... Será que vai dar tempo, né? Não sei. Vamos ver. Então, olha só. De novo. Agora eu vou dar um zoom out. E vamos. Aqui, ó. Zoom out. Lembre-se, nós temos 4 lâmpadas igualmente espaçadas, parecendo um X, formando tipo um quadrado. Bacana? Então elas vão estar... Opa, é loucura, hein? Ó, mais ou menos. Aqui assim. A outra aqui. Essa aqui é a última vez que eu vou fazer essa porra aqui, velho. O que nós vamos fazer aqui agora, gente? Uma coisa, né? Essa daqui, ó, tá mais fácil de ver. O que eu vou fazer? Ó. Ela vai se transformar em outras duas. Aqui e aqui. Bacana ou não? Off. Beleza? Vou até fazer mais rápido aqui, ó. Essa outra. Mesma coisa. Passar aqui. Aqui. Aqui, mesma coisa daqui. Beleza? As circunferências de dentro, as lâmpadas de dentro vão sempre o quê? Apagando. Beleza? Essa outra aqui, ó. Adivinha, velho? E essa outra aqui? Olha lá. Então, transformei para cá. Ficou claro ou não, gente? Bacana? Agora vamos lá. O que aconteceu com o comprimento da circunferência? O que eu fiz com o número de lâmpadas?
Então, o que acontece com a distância entre as lâmpadas? Mesma coisa. Ó, aqui, o observador está aqui, ó. Então, daqui até aqui, continua valendo quanto? 1 aqui. Fez sentido ou não, gente? Se você fizer de novo, o que vai acontecer? Vocês estão entendendo o que está acontecendo ou não? Bacana? Então, a essa altura nós temos quantas lâmpadas? 8 lâmpadas, né? Ó, tinha uma, depois 2, depois 4, depois 8, e assim vai seguindo infinitamente. É claro que, como eu estou fazendo aqui por motivos práticos, a circunferência grande não está aumentando, visualmente para nós aqui, né? Ela está aumentando, ela é 8 vezes aquela primeira, mas ela não está aumentando do ponto de vista visual. Bacana? Tente imaginar aí uma circunferência de raio infinito. Isso está muito longe de ser infinito, vocês concordam comigo? Opa. O que vai acontecer aqui, minha gente? Esse negócio vai tender a virar o quê? Reta. Vocês concordam que esse negócio que está longe pra cacete de ser infinito? Bacana ou não? Longe demais. Ó, tem 1 metro. Imagina 1 milhão de quilômetros. Na hora que você fizer um arco, esse negócio vai ficar o quê? Uma retinha, vai ficar bem reto. Bacana? O que acontece? O senhor está aqui. Como se fosse na origem desse sistema. Perfeito? A primeira lâmpada está onde? Está 1 de distância para lá. Concorda comigo? Então tem uma lâmpada aqui a 1 de distância de você. Bacana? Eu vou até dar uma conchambrada maior aqui, velho. Ó, acho que o argumento de reta já pegou, não já? Eu vou. Beleza? Ó, dá uma exagerada maior aqui, ó. Bom? Para ficar mais claro. Vou até colocar mais para cá. Tá bom. Aqui, ó. Então, o que vai acontecer? A primeira lâmpada está aqui. Situada a que distância, gente? Distância 1. Cadê o laranjado? Uma distância 1. E a segunda lâmpada? Ó. 3, você concorda? Vai estar 2 unidades para lá da segunda? Perdão, da primeira? Então a segunda lâmpada vai já estar aqui, ó. Aqui até aqui é 3. Beleza ou não? E a outra? 5. Beleza? E a outra? E a outra? Beleza? Sempre números o quê? Ímpares. Fechou? Bacana. Só que vocês também não devem esquecer que tem lâmpada do lado de cá também. Certo? Ó. Lampadinha aqui. Também há um simétrico, né? Ó. Do lado de cá. Mesma coisa. Do lado de cá. Mesma coisa. Fez sentido ou não, gente? Tranquilo? Só agora vamos lá. Vamos lá. Qual que é o nosso argumento? O nosso argumento é que essa lâmpada ela foi substituída por essas duas. No sentido de que a intensidade vista por esse cidadão não se alterou. Ao substituir essas 2 lâmpadas por essas 4, a organização mudou tudo, mas o que não mudou?
A intensidade vista por esse cidadão aqui. A intensidade vista por essas 4 lâmpadas é exatamente igual à intensidade sentida por uma única lâmpada situada aqui. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, a intensidade de luz vista por esse cidadão, que é você, advindo dessas infinitas lâmpadas, é igual à intensidade sentida de uma lâmpada só, cuja distância está bem definida ali, ó. Fez sentido ou não? Bacana, então, peraí. Já que eu tenho a mesma distância, imagina só. Deixa eu colocar, vou colocar para cá, ó. As premissas já estão bem claras aí para todos, né? Então, vamos lá. Vou colocar assim, ó. Intensidade 1 é igual a intensidade 2. Quem que é intensidade 1? Problema inicial. O que é intensidade 2? Problema final, com infinitas lâmpadas. Qual que é a intensidade sentida por esse cidadão aqui? Isso daqui, perfeito? Ó. E 0 dividido por 2 sobre π ao quadrado. Então vai ficar I0 π ao quadrado sobre 4. Que é igual. Cuidado, vamos lá. Qual que é a intensidade sentida desse cidadão? Dessa lâmpada. Lembre que as lâmpadas são todas iguais. I0 dividido por 1 ao quadrado. Perfeito? I0 mais. E essa outra lâmpada aqui? Qual que é a intensidade sentida por esse cidadão dessa lâmpada? 0 sobre 3 ao quadrado. E dessa outra lâmpada? 5 ao quadrado. Vai ficar I0 sobre 3 ao quadrado. 0 sobre... Só que eu tenho que multiplicar esse negócio tudo aqui por quanto? Por 2. Porque tem o outro lado. A mesma intensidade que essa lâmpada aqui manda, essa lâmpada aqui também manda. Perfeito? Então a intensidade desse negócio aqui vai ser toda multiplicada por 2. Fez sentido ou não, gente? A partir daqui, senhores, é questão de manipulação, tá? Porque o que vai acontecer aqui? Observe que nós temos aquele 2, beleza? Eu posso passar para cá, ó, multiplicar por 4. Não sei se vocês perceberam qual que foi a minha intenção de colocar o comprimento 2. A intenção de colocar o comprimento 2 é de que esse primeiro pedaço fosse quanto? 1. Olha lá. Ó. Se não fosse 1, ia ficar chato, né? Você não ia fazer mais manipulação. Mas poderia ser o valor que você quiser. Se quisesse colocar R, vai ficar a mesma coisa. Bacana, literalmente a mesma coisa. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Ó? Observem. Os Is eu posso cortar, não posso? Beleza? Esse 2, vou passar para cá. Então vai ficar π ao quadrado sobre 8, que é igual a 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 5 ao quadrado, mais, e assim vai, ao infinito e além. Beleza? Observe, é isso que eu quero? Não, tá parecido já com o que eu quero, mas não é o que eu quero ainda. Bacana? Aqui está a soma dos inversos dos ímpares. Eu quero de todos. Bacana? Então, olha só, o que nós vamos fazer? Vamos definir aquele cidadão ali como X. Tá? Como assim? Ó, vou chamar aqui, ó. Quem que é X? X vai ser o que eu quero. 1 dividido por 1 ao quadrado, mais 1 dividido por 2 ao quadrado, mais 1 dividido por 3 ao quadrado, vou colocar mais um aqui, ó. 1 dividido por 4 ao quadrado, e assim vai. Atenção, momento da maracutaia.
Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre 2 ao quadrado. Por quê? Do lado de cá vai ficar o quê? X sobre 4, que é igual, atenção, na hora que eu multiplicar esse 2 ao quadrado vezes 1 ao quadrado, fica 1 vezes 2 do ao quadrado, que é 1 sobre 2 ao quadrado. Mais, na hora que você pegar esse 2 ao quadrado e multiplicar por 2 ao quadrado, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Na hora que eu pegar esse 2 ao quadrado, multiplicar por 3 ao quadrado, quem que vai ficar? 3 vezes 2 ao quadrado, que é a mesma coisa de 1 sobre 6 ao quadrado. E o próximo? Percebeu que eu peguei agora os quadrados dos números pares? Bacana? Mas o que acontece se eu pegar essa equação original sem esse multiplicador e subtrair dessa? Vai ficar x menos x sobre 4. É ou não é? Aqui está completo. Aqui eu só tenho o quê? Os pares. Na hora que eu subtraio esse desse, só sobra os ímpares. Então esse aqui vai ficar igual a 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 5 ao quadrado. Mas esse cidadão, eu sei quanto que vale? Não sei? Π ao quadrado sobre 8. Quanto que é 1 inteiro menos 1 quarto? 3 quartos. Que é igual a Π ao quadrado sobre 8. Simplifiquei. P. 2. Quem que vale o meu x? X é igual a Π ao quadrado sobre 6. Que é exatamente o que eu queria demonstrar. Ou seja, esse camarada, ele é igual a π ao quadrado sobre 6. Ou, vocês conhecem algum problema mais bonito que esse aqui, velho? Você é doido, é? Ou, esse aqui é um dos problemas mais bonitos que eu já vi na vida. Tá? E por que eu menciono ele? Né? Por que eu coloco esse problema aqui, né? Conhecido como problema de Basel? Porque é o seguinte, quando a gente começa a lidar com infinitos, observe só. E eu te falasse assim, ó. Imagina aqui, essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, imagina que ela seja a curva y, que é igual a 1 sobre x ao quadrado. Ela é mais ou menos assim, perfeito? 1 sobre x ao quadrado. E eu perguntasse para os senhores acham que se eu pegar e integrar do 1 até o infinito, ou seja, se eu pegar toda essa área aqui, ó. Essa área aqui tem fim, gente? Não. Bacana? Olha lá. Essa aqui você vai indo até o infinito e além. Então, eu acho que é bem intuitivo falar que essa área dá quanto? Infinito. Eu acho que é bem razoável você falar que essa área é infinita, né? Acho que é bem honesto mesmo. Se você falar que não é, eu até começo a suspeitar, falar como não é, né? Parece muito. Mas aí olha só para você ver que doido esse argumento. Por que isso tem a ver, né, com a integral imprópria?
Observe. Imagina que você fosse pegar aqui retângulos cuja base, vale 1. Qual que seria a área desse primeiro retângulo aqui? Ó, 1 vezes... Qual que é a altura desse camarada aqui? 1 sobre 1 ao quadrado. Beleza? Eu tô pegando aqui, ó. Então, quanto que vale a área desse triângulo aqui? Desse retângulo? 1 sobre 1 ao quadrado. 1. Bacana? Qual que é a área desse outro triângulo aqui, ó? Desse retângulo. Olha a cara desse retângulo aqui. Ué, o x não vale 2? Então, quanto que vale o y aqui? 1 sobre 4, que é 1 sobre 2 ao quadrado. Quanto que vale a área desse terceiro triângulo? Esse terceiro retângulo aqui? 1 sobre 9, 1 sobre 3 ao quadrado. E desse próximo? Mas peraí. Quanto que dá a soma das áreas dos retângulos? Área dos retângulos. Não é exatamente a soma de Bessel aqui, ó, a solução do problema de Bessel? Então a soma desses retângulos, ela não só é finita, como você já sabe quanto que ela vale. Ela vale π ao quadrado sobre 6. Mas a área desses retângulos é maior ou menor que essa área branca? É maior. Então, se essa área é finita, de valor definido, então essa de baixo vai ser finita também. Bacana? Então, a área, vou colocar assim, ó, a área da integral, beleza? Vai ser, quanto que é? Depois a gente calcula, mas ela vai ser finita, obrigatoriamente. Bacana? Por transitividade, né? A gente fala, né? Se a área do retângulo é finita, é tanto, e uma outra área é menor do que ela, consequentemente a outra também é finita. Se fosse maior, aí você não poderia falar nada. Ela pode ser maior ainda finita, ou ela pode ser maior e infinita, você não sabe. Mas como ela é menor, você sabe que ela tem que ser menor do que esse valor, então ela é um valor o quê, gente? Finito. Bacana ou não? Então tá claro aí que uma integral, ela pode sim ter um valor finito, apesar dela ser integrada até o infinito? Bacana ou não? Fez sentido para todos? Show? Então, nice. Esse aí é o problema para a gente poder entender, porque no primeiro momento, sinceramente, quando me foi apresentado isso aqui, eu falei, pô, velho, esse negócio de área finita aí, parece infinito, foda, né? Mas esse daí é um grande argumento. Beleza, não, tropa? Show?